A minha ideia hoje aqui é introduzir o que a gente pretende fazer na parte de organização do trabalho. Vocês viram na figura da roda, né, que a organização do trabalho ela não está dentro das rodas, ela está embaixo das duas rodas, né, abaixo das duas rodas. E quando a gente foi fazer o desenho da roda, eu insisti para que ela ficasse, né, nessa posição, porque a gente enxerga a organização do trabalho como um suporte ao funcionamento de tudo isso que o Raoni falou, o Nedson e o Marcos antes do almoço, né? Quer dizer, a gente enxerga a organização do trabalho, um pouco na pergunta que foi feita antes do almoço também, como que a gente incentiva as pessoas a participarem, né? O que a gente vai ter que fazer para que essa cultura de inovação seja disseminada na organização, para que realmente isso rode lá dentro da organização. Então, a nossa proposta é trabalhar nesse sentido. De manhã, o Raoni comentou que inovação é uma palavra da moda, né? Quando a gente põe no Google, vem um monte de coisa. Como ele disse, as empresas muitas vezes usam isso como marketing, né? Colocam lá inovação nas suas campanhas de marketing e às vezes nem são tão inovadoras assim. Enfim, é uma palavra que hoje é muito usada, às vezes até talvez de uma forma não correta. E eu vou começar aqui com alguns exemplos que talvez vocês conheçam, que são exemplos que estão na mídia, de empresas que são consideradas inovadoras, e vou pensar algumas práticas dessas empresas para depois a gente entrar no nosso assunto especificamente. Então, por exemplo, a BASF, em 2011, ela foi considerada a primeira empresa brasileira no ranking de inovação da IT Kearney. Ela tem algumas práticas para fomentar a inovação, eu coloquei algumas aqui que interessam para a discussão agora. Eles falam o que eles chamam lá de Innovation Day. O que é esse Innovation Day? É uma reunião que eles juntam o pessoal da empresa, lógico, né? Os fornecedores e os usuários. Então, os usuários vão desde os arquitetos até os pintores. E aí, nesse dia, eles ficam discutindo como é que eles usam as tintas, qual que é a experiência deles com as tintas da BASF. E aí, daí, eles vão tirar as novas ideias para gerar as inovações para a empresa. Outro exemplo que vocês devem conhecer também é o exemplo da Natura, né, que também é considerada uma empresa, das empresas brasileiras, uma das mais inovadoras. Eles também se estruturam, de alguma forma, têm algumas boas práticas para inovação. Então, por exemplo, a cultura da inovação é bem disseminada dentro da empresa, atingindo a empresa toda, né, até os colaboradores do chão de fábrica. É uma empresa que é considerada flexível no chão de fábrica também. E os projetos de inovação, eles são tocados um pouco da maneira como o Raoni comentou, né? Existe um portfólio, eles têm uma gestão de portfólio, e eles tocam cada projeto com a sua equipe, diferente, com orçamento diferente, com uma agenda própria de execução, seguindo o que o Raoni comentou agora antes de mim. A Google, né? Quando a gente fala de inovação, hoje vem Apple e Google na cabeça, né? Então, a Google é um ícone de inovação hoje, todo mundo já deve ter ouvido falar de algumas práticas que a Google faz para isso. Eu trouxe algumas aqui. As equipes de projetos são super flexíveis, então pode ser, você pode estar participando de um projeto de uma certa categoria hoje, daqui a 6 meses você vai estar em outro projeto que não tem nada a ver com aquilo que você tinha feito anteriormente. Então, os funcionários já estão acostumados com essa flexibilidade, eles sabem que lá na Google é assim mesmo, você nunca sabe onde você vai estar daqui a 6 meses. Tem a questão que o Raoni falou, né, que lá é tudo colorido, né, tudo bonitinho, mas eu acho que não é isso que faz a diferença, na verdade, né? Tem outras práticas muito mais interessantes. O estímulo à comunicação e troca de conhecimentos, que acontece inclusive por essa rotação, né, das equipes de projeto, cada vez você está com uma equipe diferente, então você acaba trocando o seu conhecimento com um colega que você não tinha trabalhado antes. Tem a história dos 20% do tempo, né, que 20% do tempo dos colaboradores é dedicado à inovação, e aí, nesses 20%, surgiram vários produtos que são considerados produtos de sucesso pela Google. Como o Raoni falou, tem muitos produtos que estão no cemitério também, né? Isso eu acho muito legal na Google, isso porque ela abre escancares para todo mundo, né? Você pode ir lá e ver os produtos que foram descontinuados. Antigamente tinha, inclusive, o Google Labs, não sei se alguém lembra, se alguém já viu, o Google Labs, que era um laboratório para que a gente, como consumidor, podia testar, né? Que o tipo de produto da Google permite isso, nem todas as empresas podem fazer isso, mas era um esquema que a gente ia lá e testava os produtos antes deles serem lançados. E aí eles tinham, né, um feedback do cliente em tempo real, praticamente.
o Google Maps, por exemplo, é uma ideia que veio desses 20% do tempo. O falecido Orkut também, né? Então, mas o Orkut, hoje a gente deixa a florzinha lá para ele, né? O Maps não, o Maps todo mundo usa. Então, esses 3 casos que eu comecei citando, para mim, o que interessa nele, claro, eles têm milhares de aspectos interessantes. Mas os pontos que eu trouxe aqui, né, o Innovation Day, as equipes de projeto da Natura, a cultura de inovação na Natura, na Google também tem essa cultura de inovação, essa rotação de pessoas na equipe de projeto. No caso da Google, eles estão mostrando para a gente que essas empresas, elas fomentam bastante a troca de conhecimento dentro e fora, né? No exemplo da BASF, eles chamam os pintores, os arquitetos, os fornecedores, junto com os funcionários, para trocar informação. Como o Raoni disse no começo do dia, né? Nem sempre a melhor ideia vai estar dentro da sua empresa. Então, o que a gente quer fomentar é uma estrutura que proporcione essa troca de conhecimento, né? Entre os colaboradores da empresa, entre a empresa e as universidades, entre a empresa e os fornecedores, entre a empresa e os clientes, para construir mais conhecimento, né? A gente acredita que a inovação vem do conhecimento, né? O conhecimento é um recurso estratégico, tem que ser cada vez mais reconhecido como um recurso estratégico. Para a gente gerar conhecimento, a gente tem que ter um processo de aprendizagem, né? Isso vai levar a criar as competências para a inovação. Isso vai levar, no final das contas, à própria inovação. Então, para a empresa inovar, ela precisa se estruturar para isso. Como o Raoni colocou hoje de manhã, né? A gente, às vezes, associa muito a inovação com a inspiração. Mas até acho que foi o Thomas Edison, né, Raoni, que você citou de manhã, que falou da transpiração, né? Na verdade, tem muito mais transpiração por parte da inovação do que aquela centelha de inspiração, né? E essa transpiração, ela se reflete na estrutura organizacional da empresa. Então, eu posso, sim, né, ter exemplos de empresas que realizam inovações, mesmo sem ter uma estrutura que a gente considere adequada ou que apresente boas práticas de organização para inovação. Só que a questão é que essas empresas, elas não vão ter inovação de forma sistematizada. Então, a inovação vai acontecer de vez em quando, né, vai acontecer de forma esporádica, vai acontecer dependendo de algumas pessoas-chave lá dentro, mas não vai ser uma coisa disseminada e que possa ser sustentável ao longo dos anos, né, ao longo do tempo. Então, o objetivo nosso, quando a gente, né, se propõe a trabalhar a organização para a inovação, é que a inovação seja feita de forma sistematizada, de forma contínua, pensando em longo prazo, é que aconteça realmente uma transformação na organização para a inovação. A gente aqui entende a competência como conhecimento na prática, depois a gente vai retomar isso, principalmente no próximo módulo, né, no módulo 1. A gente vai discutir isso com mais profundidade. Um outro exemplo que a gente dá também para dizer, quando a gente quer citar empresas inovadoras, é a 3M. Né? A 3M é reconhecidamente uma das empresas mais inovadoras do mundo. Eles também têm práticas muito similares às que a gente mostrou antes, né? Então, também tem um tempo dedicado para a inovação. Eles têm um indicador, né, que o Raoni comentou, que é um aspecto importante que a gente também vai abordar mais para frente dentro do programa FAS. É um indicador que 30% do faturamento anual tem que vir de produtos novos. Eles têm, né, um esquema de uma feira interna, porque como a 3M é uma empresa muito grande, muitas vezes o que está sendo feito numa unidade pode não ser de conhecimento de uma outra unidade, e às vezes uma tecnologia que está sendo desenvolvida para um certo tipo de produto pode ser adequada a outro tipo de produto, né? Então, para fomentar essa troca de conhecimento, eles fazem uma espécie de uma feira. Como ela é muito grande, ela faz uma feira entre ela mesma, né? Lá dentro delas, as unidades se trocam, as pessoas circulam e uma fica sabendo o que a outra está fazendo. As equipes também rotacionam as pessoas, né, para que haja essa troca de conhecimento entre elas, e são flexíveis e têm bastante autonomia. Quer dizer, de novo, né, citando o Raoni, ele falou do post-it no começo do dia, e muita gente conhece essa história, né, do post-it, que não sei se todo mundo aqui conhece, né, mas que o post-it foi inventado por causa de um erro, né, eles estavam procurando, né, todo mundo conhece a história. A gente pensa, tá vendo, então, inovação acontece assim, né, tá lá, faz uma coisa errada e daí sai o post-it. Mas assim, se a gente analisa o caso do post-it mais a fundo, a gente vai ver que não é bem assim, né, porque se fosse uma empresa que não tivesse uma cultura de inovação, né, que não tivesse antenado para a inovação, o que a maioria das empresas faria? Você está desenvolvendo um produto e a cola não cola. O que você faz com isso, normalmente?
joga fora, né? E ainda dá um demérito para o funcionário, né? Avalia mal o funcionário, porque, pô, você está aqui para fazer uma cola, não um negócio que não cola. Então, isso, a ideia, quer dizer, só virou post-it porque tinha uma predisposição para isso que vem da estrutura e da cultura da 3M, né? A 3M, inclusive, a história dela, não sei se vocês conhecem, mas ela nasceu de um erro, né? Eles estavam procurando um certo tipo de minério, né? Eram sócios que tinham uma mineração, e no final eles acharam outro tipo de minério, onde eles fizeram a prospecção errada, né? Foram lá na mina, acharam outra coisa, e daí eles falaram, demos com os burros na água, né? Eles falaram, não, mas o que a gente pode fazer com isso que a gente achou? E aí eles criaram um negócio a partir da realidade que eles tinham, né? Então, é uma predisposição a lidar com o erro de forma diferente, né? E isso faz, como, né, os meus colegas falaram antes de mim, essa questão da predisposição ao erro é uma coisa importante dentro da organização para a inovação. Então, eu estou falando isso, todo mundo está desanimando, né? Porque é uma coisa difícil, vai ter que mudar a cultura. Mas é totalmente possível, viu, gente? Não desanimem. Bom, o que a gente está propondo, né? A gente está propondo, na nossa parte, que a gente fortaleça aquelas etapas da roda da inovação que a gente viu, né, anteriormente. Então, a gente tem aquelas duas rodas, a gente acha que a organização do trabalho vai ser um suporte para aquelas rodas, né? Então, fortalecer os processos de identificação, seleção e aquisição de inovações, fortalecer o PD Projetos, suportar os indicadores de inovação, que depois a gente vai ver mais para frente, e promover os processos de aprendizagem, repensando a organização do trabalho, considerando o contexto de cada empresa. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, que acho que estava em todas as falas antes da minha, e que eu queria aproveitar para ressaltar. A nossa metodologia não é uma metodologia receita de bolo, tá? A gente tem as rodas, a gente tem os passos, mas como o Nedson falou, o Marcos, o Raoni, elas são totalmente adaptáveis, né? A própria metodologia como um todo, ela é adaptável. Então, as empresas que já passaram, né, pelo primeiro ciclo, elas não estão todas no mesmo estágio, elas não estão tendo as mesmas intervenções, porque a gente está considerando sempre o contexto de cada uma, né? Então, a gente tem uma proposta, mas a gente vai até as empresas, né, os consultores principalmente vão atuar, nós vamos identificar o estágio que a empresa se encontra, qual que é o problema mais urgente dessa empresa, e a gente vai atuar nesse problema, né? Então, de repente, vocês vão trabalhar mais com a parte da estratégia, ou de repente vão trabalhar mais com a parte de portfólio, ou vão aprimorar ou criar um sistema de sugestões, como a gente vai falar. Cada empresa vai ter um tipo de atuação bem customizado, né? Claro, no limite do tempo que a gente tem para trabalhar dentro de cada empresa. Para a gente, na organização do trabalho, é fundamental considerar o contexto, né? A gente, pelo menos no nosso viés, né, lá na engenharia de produção, a gente não acredita que uma mesma solução é válida para todas as empresas. Então, eu dei os exemplos, né, da Google, da 3M, da Natura, mas a realidade de vocês pode ser completamente diferente, né? Então, a gente vai se inspirar nas boas práticas, mas a gente vai criar uma coisa que seja totalmente contextualizada com a realidade de cada empresa, né? Como a Raoni falou, entre vocês mesmo, com certeza existem disparidades, né? Algumas empresas já têm várias coisas que a gente está falando aqui, outras vão começar do zero. Enfim, cada empresa vai ter uma abordagem diferente, a gente vai respeitar isso, isso é um princípio metodológico para a gente, né? E, como eu falei, a gente acredita que o conhecimento é a base de toda inovação. Então, a nossa proposta é fomentar uma estrutura que permita criar, disseminar seus conhecimentos dentro da organização, que é uma coisa que a gente chama de plataforma de aprendizagem, né? Que nada mais é do que uma estrutura organizacional que suporta a aprendizagem. É aquela empresa que entende que os funcionários eles trabalham e aprendem ao mesmo tempo. Tudo que acontece em todas as instâncias da empresa, em todos os níveis hierárquicos, é fonte de aprendizado. E a gente vai considerar isso, então, como uma possível fonte de inovação também. Bom, no âmbito do FAS, né, a gente propõe essas 4 frentes aqui, né? Então, está ali a organização do trabalho, que na figura da roda, ela dá suporte, né, as duas rodas e aos projetos.
A gente vai levar em consideração o conhecimento que a gente aqui está chamando de técnico, que é o conhecimento explícito, mas também o conhecimento tácito, que é o conhecimento da experiência, né? O conhecimento técnico é aquele que a gente aprende na escola, muitas vezes, né? Que está nos livros, está nos artigos, está nas patentes, mas existe o conhecimento da experiência que a gente acha tão importante quanto. E a gente vai levar essas duas coisas em consideração. Então, as 4 frentes que a gente propõe trabalhar nas empresas são essas que estão aí. Primeiro, o desenvolvimento de competências para inovação. A gente vai fazer isso partindo do princípio que vocês já têm competências para inovação, só que muitas vezes elas estão escondidas. Como a Raoni falou, eu duvido que alguma empresa aqui realmente nunca tenha feito inovação na vida. Então, algumas já têm projetos que estão acontecendo, outras, às vezes, não têm projetos sistematizados, mas com certeza já fizeram inovação. Né? A gente, às vezes, como foi colocado no início, né? A gente trata a inovação como uma coisa muito mística, né? Um mito, e a gente acha que o inovador é Steve Jobs e o resto é resto. E não é assim, né? A gente não enxerga inovação assim. Toda empresa já fez inovação, pelo menos uma vez na vida. A gente vai recuperar isso para ver quais competências já existem e quais realmente não existem. A gente vai mapear e a gente vai propor formas de desenvolver essas competências. Outra frente é a organização para o cotidiano da inovação e gestão de ideias, que é uma coisa também que talvez muitos de vocês já tenham, daí a gente vai avaliar, né? Que é, por exemplo, um programa de sugestões, né? A maioria das empresas hoje tem programa de sugestões. Só que, eu não vou dizer que é a maioria, né? Mas boa parte dessas empresas que tem o programa de sugestão, o programa de sugestão não funciona, né? Então, normalmente, quando a gente implementa o programa de sugestão, vem um monte de ideias, as pessoas ficam todas animadas, né? Dão um monte de ideia. Só que aí, vai passando o tempo, as ideias vão diminuindo. Isso é muito normal e tem várias explicações. Uma delas é porque o programa de sugestão, ele não foi totalmente estruturado. O programa de sugestão, ele tem que ser um ciclo, né? As ideias têm que chegar, elas têm que ser analisadas, mais ou menos como acontece na gestão de portfólio lá em cima. As ideias têm que chegar, elas têm que ser analisadas, tem que ser dada uma resposta para a pessoa que deu a ideia, porque se isso não acontece, as pessoas vão se desestimulando a dar ideias. Então, aí você pensa, nossa, mas os nossos funcionários, eles não dão ideias, né? O nosso problema é a criatividade. Só que às vezes, aí você, né? Enche o povo de treinamento para criatividade. Mas às vezes o problema não é esse. As pessoas têm ideias, só que elas deram várias ideias e não tiveram nenhum retorno, então elas pensam, para que eu vou, né, dar mais ideias? Então não vou dar ideia nenhuma, isso aí não serve para nada, é só para inglês ver. E aí o programa cai no descrédito, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Então, para cada uma dessas frentes a gente também tem os passos desenvolvidos, que eu não vou entrar em detalhes hoje, né, porque seria muita coisa, extrapolaria o tempo que a gente tem. Mas a gente tem um fluxograma, né, desenvolvido para o programa de inovação cotidiana, que inclusive alimenta a gestão de portfólio, pode alimentar, né, a gestão de portfólio que o Raoni apresentou anteriormente, né? Então, os módulos estão sempre conversando. Depois a gente tem uma outra frente, que é a introdução da inovação na cultura. A gente não se arrisca a dizer que a gente vai fazer uma mudança cultural, porque o Raoni, né, e o Gustavo comentaram, o nosso horizonte de tempo de trabalho com vocês é de mais ou menos 1 ano, e a gente não acha que é possível mudar a cultura em 1 ano, né? Mas a gente está propondo uma introdução de uma mudança cultural em direção à inovação. E 4 é a criação de um plano para o sistema de gestão de ideias, né, contemplando por exemplo, o programa de sugestão que foi desenvolvido no passo 2, né, e ampliando um pouco mais esse programa de sugestão. Como eu falei anteriormente, um pressuposto básico nosso é que cada caso vai ser tratado de forma, né, customizada, na medida do possível. Então, pode acontecer que na sua empresa você queira fazer as 4 frentes, pode ser que você queira focar na frente 2, pode ser que você já tenha um programa de sugestão e queira apenas aprimorar, pode ser que você queira fazer só a frente 1, ou só a frente 2, ou só a frente 3. Enfim, isso é totalmente adaptável e vai depender da necessidade de cada empresa. Eu falei aqui antes, né, dei os exemplos da Google, da 3M, da BASF. E talvez vocês estejam pensando, tá, mas eu nunca vou ser a Google, né? Eu não sou a 3M. A 3M é uma empresa multinacional centenária. Eu não vou ser isso. O que ela está falando de coisas que eu não sou? Vocês já ouviram falar da Brasilata? Brasilata é uma empresa totalmente nacional, fundada em 55. É uma empresa que faz lata, né, embalagem.
E daí você pensa, o que tem de inovação em lata, né? Bom, a Brasilata, em 2011, naquele mesmo ranking que a BASF foi a primeira, ela foi considerada a 18ª. No ranking que a Época Negócios faz, há 5 anos, né, 2013, para 5 anos para trás, ela está sempre entre as 20 mais inovadoras. Só tem 3 empresas que estão entre as 20 mais inovadoras pelo ranking da Época Negócios, que é esse da IT Kearney, aliás, que são a IBM, a Whirlpool e a Brasilata. A Brasilata tem esse histórico de patentes aí, né? Depositadas no INPE, no ISPTO, na base europeia, IPO, que a gente sabe que patente é um indicador um pouco complicado, né? Porque a patente em si não quer dizer nada quando a gente está falando de empresa, porque ela tem que virar produto. Mas algumas dessas patentes viraram produtos importantes para a Brasilata. Então, assim, uma empresa que faz embalagem, né, lata e aerossol, ela está entre as 3 primeiras empresas de embalagem metálica no Brasil. E é a primeira no subsegmento dela, que é lata, balde, tipo balde e aerossol. Tem mais ou menos 40% do mercado. Uma das inovações da Brasilata que veio de patente é esse desenho. Está aqui o desenho na figura, não sei se dá para ver muito bem. Mas todo mundo que já pintou a casa de 95 para cá, que foi quando foi lançado esse produto, a patente, já usou um produto desse, né? Porque é uma patente mundial da Brasilata, ela exporta os componentes desse tipo de lata. É uma lata que tem um fechamento diferente das latas que antes, né? As latas, desde 1905, eram feitas sempre do mesmo jeito no mundo inteiro, lata de tinta. E ela desenvolveu esse novo mecanismo de fechamento, depois ela aprimorou esse mecanismo, que é aquele até que dá para fazer a mistura de tintas, né? Que tem duas aberturas na lata, na verdade. Quem já pintou a casa recentemente, né? Não sei se os homens se atentam muito para essa questão das cores e tal, né? Mas as mulheres, quando vão redecorar a casa, ficam lá escolhendo um monte de cor diferente. E essa é uma inovação da Brasilata, que hoje é usada no mundo inteiro. Então, ela exporta para o mundo inteiro, já ganhou prêmio fora do Brasil. Ela inaugurou agora recentemente uma unidade produtiva nos Estados Unidos. Então, e a estratégia dela é uma estratégia baseada em inovação. Depois, quem se interessar, entra no site brasilata.com.br. Tem lá artigos, histórico, tem os resultados financeiros para vocês, né, para quem tiver curiosidade. Então, no ano passado, por exemplo, que foi um ano de retração do mercado, o resultado financeiro dela foi positivo, embora não tenha sido tão bom, mas ela acaba crescendo mais que a média, tendo um resultado maior que a média do mercado em retração. E a estratégia dela é baseada na inovação. Agora, o que eu acho interessante de discutir aqui, ou de trazer para vocês, é que é uma inovação feita de baixo para cima. Né? Então, o case da Brasilata ele é bastante famoso porque as inovações que ela traz vêm desse projeto que eles chamam, né, projeto de simplificação, que é um programa de sugestões super bem estruturado. Né? A cada ano, atualmente, cada funcionário dá mais ou menos 120 ideias por ano e 90% delas são aprovadas. Não necessariamente são sugestões só de produto, né? Tem muita inovação de processo também, que acabam levando à redução de custo, né? Melhoria de processo, em termos ergonômicos também. Enfim, ela valoriza a inovação em todos os níveis da organização. Então, o programa que começou em 87, foi reestruturado em 2001 e, como eu falei, está espalhado pela empresa inteira. Então, todos os funcionários são estimulados a fazer inovação e registrar. Qual que é a diferença do programa da Brasilata para a maioria dos programas de sugestões? É essa estruturação. Né? Então, no projeto de simplificação, é um ciclo fechado que foi pensado para isso e acaba funcionando muito bem. Existem comitês descentralizados por unidade de avaliação e implementação de ideias. Então, a equipe que avalia é uma equipe multidisciplinar, que é uma coisa que a gente vai discutir bastante quando a gente continuar a falar de organização nos outros módulos. Então, está o exemplo aí da equipe, né? Tem gente do RH, pessoas mais técnicas, tem pessoas do administrativo que não é RH, e uma equipe de 5 voluntários que aí troca, né? A cada avaliação. As ideias são colocadas, depois eu vou mostrar aqui uma tela do programa de sugestões, elas são recebidas, validadas para essa equipe, enviadas para aprovação do coordenador da área. Então, a equipe avalia a ideia. Se a equipe achar interessante, ela manda para o coordenador da área na qual a ideia vai ser implementada. E aí, eles têm um prazo máximo de 9 dias para dar esse retorno para quem deu a ideia. Então, aquela história que eu falei, né? A pessoa dá a ideia
e não sabe o que aconteceu com a ideia dela, aqui não existe, né? No caso da Brasilata não existe, porque existe um sistema bem fechado que a pessoa vai ter retorno sobre a ideia que ela deu. Então, ela se sente mais estimulada a dar essa ideia. Aqui tem uma tela, todos os colaboradores, inclusive o chão de fábrica, né, têm acesso a esse sistema aqui. Eles podem cadastrar a ideia e consultar. Então, no chão de fábrica tem os terminais, eles podem lá cadastrar a ideia deles, podem consultar o status da ideia, se ela está aprovada, se ela foi reprovada, se é uma ideia repetida. Inclusive, eles têm já um cadastro das ideias que você, antes de colocar a sua ideia, você já pode selecionar e ver se tem alguma ideia parecida com a sua, porque daí você não perde tempo, né? E nem cria expectativa com aquela ideia. Enfim, então eles têm um sisteminha, né, bem redondo, de sugestões, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente peca, né? A gente acha legal, implementa, mas às vezes não para pensar direitinho em todas as implicações disso para a organização e acaba jogando contra, né? E depois disso, eles têm, então, um programa de reconhecimento, né, que nem disse o Raoni antes, né? Se a empresa fala assim, olha, agora a gente vai fomentar a inovação, só que a gente não premia, a gente não reconhece de modo nenhum, não necessariamente um prêmio em dinheiro, inclusive ali não é, né, é um prêmio de outra ordem. Enfim, a gente não reconhece de forma nenhuma a inovação que as pessoas estão fazendo. Então, elas vão falar, não, isso é só discurso, né? Na verdade, essa empresa não... A inovação está só no discurso, o que a gente tem que fazer aqui mesmo é outra coisa, a gente tem só que reduzir custo da maneira normal, não tem que fazer inovação nenhuma, enfim. Então, a mensagem que é passada para os funcionários tem que ser coerente com o que a gente quer. Se realmente a estratégia é uma inovação, a estratégia da empresa é a inovação, isso tem que ser passado para o funcionário, inclusive na forma de premiar, né? Aí tem festa, né? Tem alguns esquemas de indução de ideias também por temas. Por exemplo, a gente está tendo um problema de perda de matéria-prima no setor X. Então, vamos lançar para esse ano ou para esse semestre, vamos canalizar as ideias para esse problema. Então, a gente lança esse desafio e as ideias que dizem respeito a esse desafio vão ser priorizadas, já que é um problema que a gente está tendo, né? Então, isso também é uma forma de gestão da inovação, né? A gente... Não, como a gente falou antes do almoço, né, a gente não considera inovação só fazer produtos da Apple, né? Deixa eu só voltar um pouco, porque eu falei da Brasilata, eu quero dar um contra-exemplo para vocês. Como eu falei antes, eu participo do projeto da sondagem também. E na sondagem, não sei se alguma empresa aqui responde, né, uma pesquisa que a gente faz a cada 3 meses. Uma pesquisa que é um questionário que as empresas respondem. E, além disso, a gente faz alguns estudos de caso. Então, agora, no mês de junho, eu tive uma empresa, não posso falar o nome da empresa, do setor calçadista, que até quando a gente foi fazer estudo de caso, eu fiquei meio desconfiada, porque que nem o caso da Brasilata, né? A gente pensa lata, né? Que você vai inovar em lata. E calçado também não é um setor no Brasil reconhecidamente inovador. Mas aí, no final das contas, nós descobrimos que a empresa tem também patentes. Essas patentes geraram produtos novos. Eu, inclusive, não vou falar o nome da empresa, porque senão todo mundo vai saber quem é, porque é só, né, procurar, porque ela tem produtos que só ela tem no mercado brasileiro. E aí foi super interessante, né? Fui lá, entrevistei, conversei com o diretor e tal. Mas é um contra-exemplo, porque é uma empresa que tem a inovação na estratégia. Porém, a inovação ela é totalmente direcionada pelo diretor. Então, ele tem as ideias, ele lança as ideias para a equipe, ele fica no pé das pessoas, né? Ele que põe a coisa para frente, e no final acontece até porque ele é o sócio-diretor, né? Então, as pessoas têm que fazer. Mas aí eu perguntei para ele, eu falei, olha, né, tem resultados muito positivos, tal, mas e se o dia que você não tiver, né? Porque você não vai ficar eternamente dentro da empresa. E ele falou, não, realmente esse é o nosso grande problema, porque a gente tem ideias, só que a gente não tem uma organização, né, que sistematiza esse processo de inovação. Está muito calcado na minha pessoa. Então, ele está treinando outras pessoas para seguir isso, mas ele mesmo nos pediu ajuda, assim, né? O que eu posso fazer? Você conhece exemplo? Vem aqui ajudar a gente. Como essa empresa fica no interior de São Paulo, não deu para mandar, né? Falar, vai lá na FIENG, né? Que a gente tem um programa legal. Infelizmente, ela, né, ficou de fora. Mas ela reconhece essa necessidade, quer dizer, é uma empresa que tem ideias, né? Que tem produtos inovadores, só que ela sabe que isso não é sustentável se ela não
se organizar mais sistematizadamente, né, para inovar, né? Não dá para depender só do brilhantismo do diretor. E, na verdade, ele tem práticas interessantes, só que só ele faz essas práticas, né? Então, ele observa a empresa de tênis, né? Tênis infantil. Então, ele observa o comportamento das crianças, né? Ele vai na loja de brinquedo, fica lá o dia inteiro. Mas isso são práticas muito interessantes, só que as empresas, ele tem que difundir isso para a organização, né? A equipe tem que começar a fazer essas práticas, né? Tem que ser uma coisa formalizada para o resto da organização, ou pelo menos para aquela equipe que vai fazer o desenvolvimento de produto, né? Isso é que é a nossa ideia, né? Com certeza, que nem disse o Raoni antes, né? Acho que foi o Raoni. Com certeza, na empresa de vocês, nas empresas de vocês, tem aquela pessoa que você fala inovação, você pensa, ah, fulano é super criativo, fulano sempre toca as coisas para frente. Tá, mas e o dia que fulano não estiver, né? E se essa pessoa sai da empresa? Se ela é tão boa assim, e não é o caso de ser o sócio-diretor, que nem no caso da empresa que eu fui, ela pode sair da empresa a qualquer momento. E aí? A inovação vai morrer? Então, é isso que a gente não quer que aconteça, né? Bom, existem alguns que a gente chama indicativos, né? Alguns elementos que mostram se a empresa está tendo um ambiente de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente espera que a empresa tenha uma estrutura de desenvolvimento de produto ou de pesquisa e desenvolvimento, como está aqui, mais flexível, né? Depois a gente vai falar das equipes mais autônomas, de rotação de cargos. Ela tem que ter uma comunicação mais aberta, canais de comunicação mais facilitados, por exemplo, para as ideias chegarem no comitê de gestão de portfólio, né? Precisa ter um canal de comunicação estruturado e essa comunicação tem que ser mais fácil. A estratégia tem que ser conhecida, a estratégia de inovação tem que ser conhecida, as pessoas têm que saber que é uma estratégia da empresa. Na Brasilata, esqueci de falar, eles não chamam os funcionários de colaboradores, eles chamam de inovadores, de inventores. Então, cada funcionário é um inventor, né? A gente já viu que invenção e inovação são coisas diferentes, mas lá eles chamam de inventor. Então, as pessoas, né, elas se veem... Quer dizer, inovação não é uma coisa do setor de inovação, do setor de P&D ou do fulano. Eu também faço inovação. As estratégias têm que estar desdobradas, além de ser conhecidas por todos, que é um pouco que a gente tem falado desde de manhã, né? Então... o que é definido no comitê estratégico tem que ser passado, né, para o comitê de implantação, tem que ser passado para as equipes e, conforme a empresa desejar, para os outros colaboradores. No nosso entendimento, o ideal é que todo mundo saiba dessa estratégia. É interessante que a empresa comece a estabelecer redes e parcerias com outras, não só universidades, centros de pesquisa, mas outros institutos também que promovam inovação, como a gente falou antes, né, as ideias não vão vir só de dentro da empresa. Com relação ao indivíduo, né, a organização do trabalho, especificamente, pessoas envolvidas com a inovação, como eu falei, uma cultura compartilhada, que é um dos nossos objetivos aqui, pelo menos começar essa mudança cultural. Trabalhar com equipes interdisciplinares para o conhecimento fluir, né? Então, toda a nossa proposta está baseada numa estrutura que faça com que o conhecimento flua entre as várias partes da organização. Empresas, muitas vezes vocês já têm alguma coisa parecida com o círculo de qualidade, o grupo de melhoramento. A gente quer incorporar isso, a gente quer usar isso. Então, a gente não está também necessariamente criando coisas do zero, como algumas pessoas perguntaram hoje de manhã, né? As práticas que existem na empresa, a gente vai avaliar, a gente vai aproveitar, né? Usar equipes, além de multidisciplinares, também equipes o mais autônomas possíveis, né? Para poder realizar os projetos, como o Raoni falou antes, ou as equipes de sugestão também, ou implementar aquelas sugestões que foram as inovações que forem mais incrementais. Integrar ao máximo as funções, quebrar um pouco aquela estrutura funcional muito departamentalizada, né? Não significa que a gente quer necessariamente, isso depende totalmente de vocês, né? Mas não significa que a gente vai impor que a empresa tenha que mudar totalmente sua estrutura organizacional, que a gente sabe que isso é uma coisa muito complicada, né? Então, o que a gente quer é suavizar um pouco uma estrutura muito funcional, criar cargos de interligação, essas próprias equipes interdisciplinares já suavizam essa estrutura muito funcional que faz com que a comunicação não flua muito bem entre os... A gente, até na hora do almoço, estava falando, né, entre os feudos, né? Na empresa,
uma consequência, né, histórica, né, de como as empresas foram organizadas no seu princípio, né? Se alguém aqui tem formação de administração, sabe, né, vai lembrar do FAIOL, tal, né? Então, uma herança dos primórdios da administração, né, e da teoria das organizações é separar as empresas em funções, o que, por um lado, é muito bom, mas o grande problema disso é que cria os tais dos feudos, né? Aí aquela briga, né, o Raoni estava até comentando, né, muitas vezes chega lá na reunião do setor e fala assim, não, porque os caras lá do outro setor querem fazer isso aqui com a gente, como se fosse assim, inimigo, né? E está todo mundo dentro da mesma empresa. Então, a gente quer, de alguma maneira, suavizar essas barreiras que acabam fazendo com que a comunicação não flua, né? Então, às vezes, uma ideia super boa, às vezes de inovação organizacional ou de processo que está acontecendo num setor, só está acontecendo lá, porque ninguém se interessa, ninguém sabe do que eles criaram. Então, a ideia nossa é que essas inovações e esse conhecimento fluam o máximo possível, né? Alguns indicativos que a empresa tem um processo de aprendizagem, a estratégia que é constantemente revista e, se necessário, atualizada, um sistema de gestão que contemple o conhecimento explícito, né, o técnico, por exemplo, um arquivo de ideias, um banco de dados, né, das ideias, dos projetos, mas também que contemple a gestão do conhecimento tácito, que é o conhecimento que vem da experiência. Então, como que essa experiência é passada entre os funcionários, né? Então, tem empresas que, justamente, elas criam grupos interfuncionais para passar essa experiência, né, de um funcionário para o outro. Tem empresas que criam eventos também para passar a experiência dos funcionários, né? Às vezes, tem um funcionário dentro da empresa que tem uma carreira brilhante dentro da empresa, quer dizer, brilhante para ele ou para o setor dele, que o resto da empresa não conhece, né? Então, a gente quer fomentar essa troca também de experiência entre os diversos setores, entre as diversas funções da empresa, né? E alguns produtos que a gente pode ter mais, digamos, mais explícito justamente da aprendizagem, por exemplo, a criação de mapas tecnológicos, a criação de planos de negócio, especialmente voltados para a inovação, o próprio planejamento estratégico para a inovação, né? É um indicativo de que a empresa está aprendendo. E a existência de parcerias com institutos de pesquisa também é um indicativo. A gente está comentando desde a primeira palestra, né, que inovação não é só em produto, né? E é importante a gente reforçar que inovação também não é só inovação radical, né? A inovação radical ela é interessante porque ela é disruptiva, ela cria novos conceitos, ela coloca a empresa um passo à frente das outras e durante esse tempo em que ela está na frente, ela não tem concorrente, né? Enquanto a incremental, ela acaba reforçando mais as práticas, né? As novidades vão sendo criadas aos poucos. É um processo de aprendizagem mais reativo, no caso da incremental, e um processo mais proativo, no caso da radical. Mas a questão é que, muitas vezes, para você fazer inovação radical, você tem que ter uma estrutura organizacional muito particular. Então, a gente não acha que uma inovação é melhor que a outra, né? Quem é radical é melhor que incremental. A gente acha, como o Marcos falou no início, né? A empresa ela vai escolher a estratégia que ela quer, né? E a gente vai trabalhar conforme essa estratégia. Então, de repente, no início do projeto, vamos fazer uma coisa um pouco mais simples. Vamos focar na incremental, vamos direcionar para o custo, como disse o Nedson, né? Nossa estratégia esse ano vai ser mais voltada para a redução de custo com inovação. Ótimo, então vamos trabalhar nesse sentido, né? Vai ser uma mudança menos traumática, enfim. Às vezes a empresa fala, não, a gente já está nesse passo, a gente já tem a inovação incremental consolidada aqui dentro, a gente quer dar um passo além. Vamos partir para uma coisa mais, né, uma inovação mais radical, uma estrutura que suporte inovação mais radical. Então, a gente vai trabalhar em cima disso também, conforme a demanda da empresa.